Boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Vou colocar aqui. Olá, Rafael, tudo bem? Boa noite. Roberta aceita o convite para a gente começar a nossa live. Olá, Bárbara, boa noite, Olá, seja bem-vinda. Minha xará. Olá, Roberta, tá ouvindo? tudo bem? Tô aqui. Ai, gente, peraí, eu que não tô ouvindo. Deixa eu ajeitar. Tô de fone aqui, peraí. Tá ouvindo, Roberta? Eu tô. Ah, eu não tô ouvindo. Horário. Acho que é o horário, né? Ah, pronto. Eu tirei aqui do fone e eu consegui escutar. Agora eu vou ficar sem fone, então vamos ver. Tá caindo a minha aqui. Mas você tá me ouvindo agora? Tá caindo? Ai, meu Deus, gente. Eu acho que agora é o horário das lives, né? Olá, Vitória, Emma Vitória. Tudo bom? Boa noite. Vamos ver se ela volta aqui. Mas tem um tempo. Deixa eu convidar ela. Já tem um tempo que as lives do Instagram tá bem complicado de fazer. Agora foi. Pois é, eu tava até falando aqui, Roberta, que tem umas duas lives. As últimas duas lives que eu fiz, deu uma complicação, sabe? Nas lives, eu acho que é coisa do Instagram mesmo. É muita gente, talvez, nesses horários, né? Que é o horário que todo mundo pode, né? É verdade. Mas, primeiramente, eu queria agradecer por ter aceito aqui o convite. Imagina, eu que agradeço. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer melhor. Então, meu nome é Roberta, né? Tenho 35 anos, sou advogada há 12, já passa rápido, né? É, Eu me formei em 2008, né? 12 anos. E trabalho basicamente com direito empresarial e direito mais voltado para as empresas, né, de uma forma geral. Então, assim, mesmo trabalhista acaba sendo mais voltado para as empresas, mais para a empresa, né? mais para a É. empresa. Daí acaba sendo civil, trabalhista. Sabe como que é, né, doutora? Quando É um precisa, a combo. gente acaba ainda se arriscando É, em com algumas, em certeza. alguns lados, né? Mas sempre daí a gente procura um advogado especialista para fazer uma parceria ou até para indicar, né, dependendo do caso. Sim, com certeza. Bem-vinda, Rafaela. Deixa eu ver quem está entrando aqui. A Leandra. É, com certeza. A minha atuação já é mais voltada para o trabalhador mesmo, Sim, sabe? Mas eu acho muito legal essa troca, né? Porque você é mais a visão um pouco empresarial, né? Do empreendedor, da empresa, e eu já sim. estou com a visão mais do trabalhador. Mas é bem legal essa troca, com certeza. E assim, esse tema eu acho que muita gente tem dúvida, né? Principalmente nesse período de pandemia. Mas para a gente começar, vamos aqui simplificar. Primeiro, eu queria até saber, né? Assim, lógico, perguntar o que é o 13º, só para esclarecer para o pessoal que está chegando aqui e tem essa dúvida, né? Sim, é. Na verdade, o 13º, ele vem de uma lei de 1962, né? Que seria É um antiga, né? salário, é uma antiga já, né? E é um salário que o trabalhador que é registrado, né, por mais de 15 dias no decorrer do ano. Então, assim, trabalhou 15 dias e pediu demissão ou foi demitido, teria daí o pagamento proporcional. Então, é assim, é um salário adicional que se tem no final de cada ano, né? Que é dividido em 12 avos, então, assim, o integral é no final dos 12 avos, ou tem a questão do 13º daí, que seria proporcional, né? Mas o Brasil é um dos poucos países que tem o 13º, né? E daí, assim, em Que algumas, existe, mas né? a maioria não, na verdade, a questão trabalhista, né, doutora? O Brasil, ele com a nossa CLT, ele amarrou muitos direitos trabalhistas, né? Que acaba aumentando muito a nossa carga tributária.
Mas nos acostumou dessa forma. Então, assim, também é complicado uma reforma tão drástica, né? Então, Sim, assim, essa reforma que teve, ela trouxe vários outros tipos de contrato, assim, abriu uma janela de possibilidade, mas não excluiu, não retirou os direitos de ninguém, né? Então, é sempre importante, porque na época que teve a reforma trabalhista, teve muita, né, questão de tirou os sim. direitos dos trabalhadores. Ficou muito isso na mídia, né? Isso, e na Só para a verdade, gente estar falando aqui, a reforma que a doutora está falando é de 2017, tá? sim, E realmente teve essa conotação nas mídias e tudo, que estão tirando os direitos, né? Eu acho assim, que eu sou advogada de trabalhador, então eu sou uma pessoa assim, que para falar, eu acho que algumas coisas não foram boas, logicamente, mas toda reforma tem pontos positivos e sim, negativos, né? Então, é mais nesse sentido. E, assim, justamente o que a gente está falando aqui, até voltando um pouco do 13º, né, que é como a doutora falou, é uma gratificação, né, que é uma lei sim, bem antiga, né, sim, e, gente, só para deixar registrado, assim, que todo trabalhador que tem carteira assinada tem direito, certo? sim, Ele tem que ter, como ela estava falando, ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 15 dias para dias. ter direito àquele mês, não é isso? Sim, tem trabalhado pelo menos 15 dias, né? Para ter direito. Então, assim, o 13º, ele pode ser pago em duas parcelas, né? Então, falar e tem que pagar dia 30 de novembro. Na verdade, até dia 30 de novembro. Ele pode ser pago a partir do dia 1º de fevereiro até o Uhum. dia 30 de novembro, a primeira parcela, ela é paga 50%, e a segunda parcela, ela é paga até dia 20 de dezembro, porém, daí é descontado o imposto de renda, INSS, enfim. Então, sempre a primeira parcela ela é 50% sem descontos, né? Bem mais Então, recheado. ela vem mais recheada, né? Ela dá aquela felicidade no final do ano da Sim, gente, né? Da gente não, verdade. né? Dos trabalhadores em CLT, né? E a segunda já tem os descontos, né? Sim. Então, assim, então pode ser pago de uma única vez? Pode, desde que seja até dia 30 de novembro, se for pagar em parcela única. Pagando em duas vezes, do dia 1º de fevereiro a 30 de novembro, e a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Que a gente coloca prazo e parece que aquele dia não pode antecipar, viu? Empregador, fique à vontade, pode antecipar. Exatamente. Tanto que algumas Inclusive, empresas fazem isso, né, para a folha não ficar muito pesada no final sim, do ano. e Eles não é vão, obrigatório, né, as sim, empresas pagarem o 10º dos trabalhadores no mesmo mês. Tem aí o período sim. de fevereiro a novembro para se Tinha uma programar. empresa que eu prestava serviço e que Uhum, ela pagava em julho uma parcela e daí a segunda ela jogava para 30 de novembro. entendi. Para daí Já não ficar fazia. tão, então assim, ela Uhum, acabava diluindo, porque em dezembro depende, né, do setor, tem sim, mais gastos ou não, né? Então depende sim, daí, porque o empregador tem que se programar, né? Mas ao mesmo tempo ele pode ser pago dessas duas formas, ou integral ou em duas vezes, não pode ser parcelado no decorrer dos 12 meses, por exemplo. com certeza, isso mesmo. Gente, em relação às perguntas, vão colocando aqui, tá? De preferência até na caixinha de perguntas. E no decorrer da live a gente vai A gente vai comentando, tá? falando, fique à vontade. Exatamente. Então a gente falou aqui, vamos lá, dos prazos, né? E o Sim, cálculo, doutora, deixa eu ver aqui. O cálculo talvez muita gente tenha uma dificuldade em relação a esse cálculo, né? Mas basicamente, pessoal, até adiantando, é o salário, né? Então você, trabalhador, recebe aí o salário mínimo, exemplo, é o salário bruto, 1.045. Então você vai uhum, pegar esse valor, 1.045, vai multiplicar pelos meses de trabalho, como a doutora falou. O 13º pode ser proporcional aos meses trabalhados, né? Ou se você trabalhou o mês, né, o ano todo, aí ele vai ser integral, tá? não, Então, doutor, no na caso verdade de. ele vai ser, desculpa te interromper, na verdade ele vai ser dividido, né? Porque a gente tá falando dos prazos, agora a gente já tá falando dos Então, não, mas cálculos. ele vai ser dividido, daí o valor do salário dividido em 12, né? Que daí Não fica os é, 12 avos e daí exatamente. Então, o multiplica que, é pelo que mês você faz? trabalhado. Isso, você pega os seus salários, 1.045, multiplica pelos meses trabalhados e depois divide pelos 12, né? Sim, E aí vai sim, dar o resultado, tá bom? sim. Deu para entender, pessoal?
tá? Então, se você trabalhou numa empresa 4 meses, né? Vamos supor, você vai pegar a sua remuneração, seu salário bruto, vai multiplicar por 4 e vai dividir por 12, tá Uhum. bom? E Daí, live matemática aqui é um desafio, né, doutora? Mas vai dar certo, a gente vai é, falando aqui as mínimos. eu até separei aqui, porque sabe como que é, né? Advogado para exatas, né? Mas eu até É, separei, assim. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o exemplo que eu separei. Então, é dividir o salário bruto por 12, multiplicar pelos números de meses é trabalhados. a mesma coisa, só É que só que eu faço ao contrário, né? Mas dá a também, mesma lógica. da mesma coisa. Eu pego o valor dividido por 12, depois multiplico pelos meses. Mas Isso, enfim, a mesma coisa. dá-se, no final, o resultado acaba sendo o mesmo, né? E assim, Isso, uma questão que às vezes a gente acaba, como foi um ano absolutamente atípico, né, doutora? Que ao mesmo tempo totalmente. foi muito bom, porque nos tirou de uma mesmice, né? Até nós nos conhecemos num curso, né, de marketing que a gente está fazendo. Sim, Virtualmente, né, nos conhecemos. Ainda não tive virtualmente, o verdade. prazer de conhecer a senhora. Mas, assim, lembrar que o 13º para os aposentados, ele foi adiantado, né? Então, às vezes a Uhum, gente, eu vejo, e tive até uma cliente que entrou em contato comigo, que, mas gera expectativa, porque achou que seria pago um adicional e que aquele valor de 13º adiantado teria, mesmo assim, teria em dezembro, né? E não tem. uhum, Então, assim, muita gente que acaba fazendo dívidas, enfim, contando sim. com esses valores, os aposentados já tendo em vista a nossa pandemia, quer ver, ó, foi liberado em julho a primeira parcela e a segunda foi paga entre os meses. E a segunda. Não, peraí. Foi entre abril, maio e junho. Então, assim, daí dependendo da data de nascimento, do final, da data de pagamento, Uhum. enfim, foi feito um percentual, né? Um proporcional, e daí então foi adiantado. Então, a maioria, grande maioria dos aposentados, eu não sei como está a Previdência Privada. A Previdência Privada eu acredito Uhum, que não tenha adiantado. Mas INSS, quem recebeu já não vai receber agora em dezembro, né, doutora? exatamente. Então, tem que ter cuidado com isso, Até tá? porque a gente Então, já vamos se lá. programa, né? Faz o planejamento achando que vai receber e depois não recebe, Sim. E né? como foi um ano que às vezes precisou mesmo nesse período de pandemia desse valor adicional, não teve aquela questão de, eu vou guardar para, né, para usar, porque é difícil também, né? É verdade. Então, assim, só resumindo, a gente falou aqui, quem tem direito ao 13º, tá? Trabalhadores com carteira assinada, inclusive quem também não tem carteira assinada, viu, gente? Tá numa relação de emprego. Falar nisso, quem não tem carteira assinada, tem uma live já salva aqui no meu IGTV. Só, Contrata ela. só procurar, né, dos direitos do trabalhador que não tem carteira assinada, só ir lá e ver essa live que tá salva, acho que foi semana passada, tá? Então, você que está numa relação de emprego, está cumprindo os requisitos dessa relação de emprego, tá? Não tem carteira assinada, quer dizer que você não tem direito? Não é assim, tá? Então, você tem direito sim. Dá um pulo naquela live que você vai entender melhor, tá? Então, falamos aqui de quem tem direito, né, ao 13º, os trabalhadores, que trabalhou pelo menos 15 dias, né, para ter aí essa questão dos cálculos, tá? Até quando? A gente falou dos prazos aqui do pagamento do 13º, a doutora também falou do. Que mais? Só me recorda que a gente tá Pode falando ser paga, os prazos a gente falou que pode ser pago em uma vez, né? Pode parcelar no uma máximo em vez, desde que duas, seja respeitado o prazo, né? prazo Muito importante máximo. isso, tá? E a gente falou também dos cálculos, tá certo? Outra questão que eu até anotei aqui para falar, que é uma dúvida muito recorrente, é em relação a quem é demitido por justa causa, né, doutora? Tem Sim. direito ao 13º, tá? E assim, gente, não, o que é que o trabalhador demitido por justa causa tem direito? Tal de salário e férias, tá Sim. bom? Então, o 13º proporcional, né, ele vai ficar comprometido, tá ok? Então, vai Proporcio- sabendo Proporcional, sim. Se tiver 13º vencido, daí isso, sim teria, mas 13º isso, proporcional com a justa causa, o trabalhador não teria exatamente, direito do recebimento. exatamente, E tem até exatamente, algumas tá? decisões, eu vejo que ainda é uma matéria que, por mais que seja pacificada, né, doutora, tem muita matéria de recurso e os juízes mantêm, Uhum, que é indevido o pagamento proporcional de 13º em caso de justa causa. Então, assim, é,
é pacificado, mas mesmo assim tem essa questão do Função, né? pró-réu, né? Do Sim, pró-trabalhador. E sempre se tenta, os advogados, lógico, a gente tem que lutar sempre pelos nossos sim. clientes, mas assim, não tem brecha mesmo. Uhum, exatamente. Então, é saldo de salário que vai receber justa causa, tá? E Justa as férias causa. vêm. Décimo proporcional? Não, tá? Décimo, eu trabalho, a empresa não pagou um décimo passado, aí sim você vai receber, né? Em Tá caso de certo? justa causa, né, doutora? Daí cabe, lógico, né, dependendo do fato, tentar, né, você procurar um advogado da Reverter. sua confiança, E explicar, né, o advogado acaba sendo o primeiro juiz da ação, né, ele vai é verdade. analisar as questões, ver se tem uma base para entrar com uma reclamação trabalhista, para tentar essa reversão da justa causa. Isso. Gente, realmente é possível, né? Se É realmente não possível, é foi muito uma justa possível. causa justa, devida, o trabalhador ele pode sim reivindicar seus direitos Eu na já justiça. participei de algumas que foram revertidas, assim. Então, assim, se você ficou aquela pontinha lá de, ai, não sei, acho que foi uma perseguição, foi injusto, pegou pesado demais comigo, ou foi só comigo e outras pessoas tiveram o mesmo comportamento, mas a demissão em justa causa Não foi só tiveram a comigo. mesma penalidade, né? Exatamente. Ou também a penalidade não foi logo após o ato, né? Foi aquela coisa. Isso é Então, assim, importante. vale a pena procurar sempre um advogado da sua confiança, e daí o advogado vai te orientar, mas normalmente, não normalmente, né? Mas é um caso que a gente pode analisar aí uma eventual reversão. Isso. Gente, estou recebendo muitas perguntas. Se vocês estão gostando da live, coloca aqui os coraçõezinhos, Ah, compartilha, eu vi que tá a bom? Fernanda A Dal live. Piccolo entrou. Beijo, Fê. É aqui da minha comarca. Uma Que maravilha. super advogada trabalhista. Trabalhista também? Super, ela é presidente da nossa comissão aqui, Direito do Trabalho. De direito do trabalho, bacana. Pronto, então compartilha essa live, tá bom? Para essa live chegar ao máximo de pessoas, né? Para ter essa informação em relação ao 13º, certo? Vamos lá. Então, falando de quem trabalha sem carteira assinada, também pula naquela live, tá bom? E eu acho, deixa eu ver aqui, abrir aqui as perguntas. Gente, muita gente falando aqui. Que bom, doutora. Ó, exatamente, a gente acabou de falar, Moreninha. Quem não trabalha de carteira assinada tem direito ao décimo, né? Justamente, que a gente acabou de falar. Tem uma live salva aqui, minha, no meu GTV, só de direitos dos trabalhadores que não têm carteira assinada. Então, se você não tem carteira assinada e cumpre todos os requisitos da relação de emprego, você tem direito sim. Dá uma passada nessa live. Vamos ver aqui mais. Doutora, enquanto eu procuro e você tiver alguma consideração, alguma coisa, pode falar. Não, só queria falar assim que às vezes acaba gerando um pouco de dúvida, mas a questão do contrato de experiência, né? Quando o contrato de Perfeito. experiência ele finaliza, ele sempre finaliza, né? Então, assim, ou ele passa a ser um contrato por tempo indeterminado, ou ele finda, né? Em caso de encerramento do contrato de experiência, é pago o 13º proporcional. Caso o contrato de experiência passa o período de 90 dias, daí ele se torna um trabalho por tempo indeterminado, daí é normalmente as regras que pedido de demissão ou daí demissão por justa causa que a gente fez, daí a gente vai seguindo as regras, mas contrato de experiência paga o proporcional findo esse período de 90 dias. Certo. Caso a empresa pague a segunda parcela do 13º atrasado, paga uma multa? Sim, pessoal, tem que cumprir esse prazo. Se não, se a empresa não cumprir o prazo, paga uma multa administrativa. Sim. Vamos ver. Em relação aos trabalhadores que tiveram a suspensão do contrato de trabalho, como fica o décimo? Doutora, você quer comentar essa temática? Que é, essa questão da suspensão. Eu acho que eu estou abrindo aqui, mas é o que está ganhando. É a suspensão do contrato de trabalho e da redução. Vamos lá, então. Essa questão, pegou todo mundo de surpresa, assim, né? Porque, lógico, a gente está vivendo, assim, um ano absolutamente fora. Se fosse imaginar, não seria essa loucura que está sendo, né? Então, você, igual eu estava falando, a gente planeja o nosso ano, né? E acaba fazendo dívidas, enfim, contando muitas vezes com esse 13º, né?
Ou o caso, fui demitido, você tem as suas verbas rescisórias, né? Mas com essa suspensão, foi muito difícil, né? Porque daí, qual o seguinte? Você vai receber o seu 13º, porém proporcional aos meses trabalhados. E os meses que ficaram suspensos, quer dizer, sem remuneração, eles não entram para o nosso cálculo do 13º. Exatamente. Então, tá? assim, Mas, se eu entender, coloca aqui no comentário, que aí qualquer coisa a gente dá uma... Então, quer dizer, ele vai receber, o trabalhador, ele vai receber o 13º pautado dos meses que ele trabalhou, 15 dias ou mais no mês, né? Pelo menos no mínimo de 15 dias. Então, se ele trabalhou menos, não entra no cálculo. Exatamente. O período, pessoal, que ele estava em suspensão, não conta. Não conta. Para o recebimento do 13º. Então, ficou Vai suspenso... contar só o período que você realmente estava trabalhando normalmente. Então, por exemplo, ficou suspenso por 4 meses, 5 meses, pandemia inteira, né? Inteira, né? Não sabe qual é o fim, mas assim, 8 meses. Né? Esses 8 meses não constam, não vai constar no nosso cálculo. A gente vai descartar esses 8 meses. Então, o valor do 13º vai cair. Vai diminuir. Vai despencar. Suspenso. Exatamente. Vamos ver aqui. Agora, já, né? Não sei se eu posso já entrar nessa questão da redução. Pode sim. Então, havendo também que veio, né, nessas dezenas de MP que deixou os advogados trabalhistas, né? Absolutamente malucos, né? Daí a regra ficou que eles vão receber o 13º integral. Então, por mais que houve a redução da jornada, o cálculo vai ser feito na forma normal, na forma cotidiana. Então, o salário é dividido por 12 e multiplicado pelos meses trabalhados. Exatamente. Então, na verdade, quem vai se prejudicar mesmo na história é quem teve o contrato suspenso, né? Suspenso. Infelizmente. Porque essa é a questão, né? Porque, quer dizer, suspenso, ficou sem remuneração. Não trabalhou, mas ele queria estar trabalhando a maioria das vezes, ele precisava estar trabalhando. Quer dizer, ficou sem remuneração. Vai ficar sem o seu cálculo. Né? Porque assim, a suspensão só, juridicamente falando, o trabalhador, por exemplo, o trabalhador comete uma falta, vamos falar assim, né? E aí ele recebeu uma suspensão de 3 dias, aquela suspensão que a gente está acostumado a ouvir, né? Ele vai ficar sem receber durante esses 3 dias o salário e não vai trabalhar. Só porque que a gente está passando por uma pandemia, houve essa questão do governo do benefício emergencial, né? Que deu esse suporte a esses trabalhadores. E também uma das medidas digamos assim, para ajudar a manter os postos de trabalho foi a suspensão. Então, o que acontece, né? Quem está com o contrato suspenso não trabalha, não recebe. Recebeu por causa da pandemia, por causa do benefício emergencial, tá certo? E aí, esse período da suspensão não conta, gente, né? Para fins de tempo, digamos assim. Do cálculo não conta. Exatamente, do cálculo do 13º, tá? Já a redução, teve até uma nota, né, do Ministério, nesse sentido, né, que falou que, em caso de redução, é para considerar esse período como cálculo, como período para calcular o 13º. É normal, né? Então, como um período inteiro, né? Não fracionado, não reduzido. Isso, não vai ter aí prejuízos, né, o trabalhador, tá ok? Tá? E outra pergunta aqui que eu tô vendo, deixa eu até ver se eu acho aqui. Já tem mais de... A gente já respondeu essa. Acho que perguntaram 2 vezes. Né? Você concorda com o pagamento do 13º proporcional? Talvez foi em relação à pandemia? Então, essa questão da suspensão, ela gera uma discussão jurídica, né? Agora, a questão do proporcional em caso de rescisão contratual, eu acho absolutamente válido, porque a pessoa vai receber suas verbas rescisórias e, dependendo da demissão, por um período ainda vai receber o seu seguro-desemprego. Então, não vai ficar absolutamente sem nenhum tipo de renda, né? Então, é por isso que o 13º proporcional entra também quando a pessoa é demitida. Mas o que eu queria falar é o seguinte, a justa causa a gente falou que não tem, a gente falou contrato de experiência, eu vi aqui, eu recebi, cadê? Nas minhas caixinhas de perguntas lá que eu fiz, cadê a pergunta? Aqui. Auxílio doença, tem direito a 13º. Gente, tem direito a 13º auxílio doença.
quem está afastado pelo INSS de uma forma geral, né? Então, auxílio acidente também teria, o salário maternidade, que também daí teria o direito ao Aposentado, décimo né? terceiro. Aposentado, pensionista, o que não tem direito, não tem. Quem recebe auxílio do LOAS, É, o BPC. o LOAS, o idoso, né? Uhum. É um benefício, gente, de prestação continuada, certo? Então, assim, esse benefício, realmente, quem recebe são normalmente pessoas que nunca contribuíram para a Previdência Social, né? E aí tem, ou você pode ser idoso, ou, digamos, deficiente, né? Que tenha um impedimento a Ou uma longo prazo. baixa renda Isso, comprovada, baixa né? Que renda, seria um estado exatamente. de miserabilidade, que acho que é um quarto de Isso, salário mínimo por pessoa, exatamente. né? Que, Isso. Aí, que, nesses casos, realmente não recebe, mas os outros e vai tam, receber. Agora, sim, vamos supor que esse trabalhador está exercendo suas atividades, né, durante, sei lá, um período na empresa e acabou ficando afastado. O período que ele estava na empresa exercendo as atividades, quem vai pagar é a empresa, né? O período que ele está afastado já é o INSS. porque esse período que ele está afastado é considerado como a suspensão do contrato de trabalho, né? Porque Exatamente. já está sobre a régide daí do INSS, né? Então o contrato dele não pode Exatamente. ser modificado, não pode ser alterado, tem algumas proteções. Então, assim, e quem não tem direito ao 13º também, mesmo não entrando exatamente no nosso assunto, Sim, não sim, gera é verdade. pensão. Então, assim, quem recebe esses amparos é, assistenciais do INSS não gera pensão em caso de falecimento. Perfeito. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Exatamente Já porque seria falamos direto para a pessoa, né, doutora? isso. Já falamos aqui no caso de redução de jornada, já foi respondido. Boa noite, Milena, tudo bom? Maciel, boa noite. Bom, é isso, eu acho que as perguntas, deixa eu ver aqui na caixinha. Deixa eu ver minha caixinha aqui também, doutora. Eu separei aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá certo. Eu separei aqui, ó. Trabalho em 4 casas e vou 2 vezes na semana para uma. Eu não entendi a pergunta. Eu acho que duas. São todas, mas são casas distintas, né? Acredito que não geraria vínculo, mas assim, Ah, sim, é uma mera interpretação do que a senhora está falando, né? Para a gente dar um parecer, precisa ver o caso concreto. tem que ver direitinho. Acho que ele estava falando da relação de emprego mesmo, né? Acredito que sim, acho que não seria 13º. Vou ver aqui. Quero saber se tem direito. Ó, nesse caso, é porque vai fugir um pouco do tema da live, tá certo? Porque aí a gente vai ter que analisar se você cumpre os requisitos da relação de emprego. Vai na outra live que tá salva, tá certo? Lá no meu IGTV, né? Tá bom? E se a gente começar a falar de relação de emprego, aí a live vai para outro tema totalmente diferente. Então tá aqui, né? Prestador de serviço. Daí já não tem, né? A gente já não tem o vínculo empregatício, É, então a gente não tem o 13º, né? é. Prestador de serviço Normalmente, não tem. pessoal, né, para ter, só para a gente não fugir muito aqui, mas para ter o quê? A relação de emprego reconhecida, você precisa o quê? Pessoalidade. Você tem que ir lá no trabalho, executar, não pode ser outra pessoa. Não pode ser Tem que ter substituído, né? onerosidade, tem que receber por essa atividade. A habitualidade, que é aí que vai pegar, né? A Uhum. habitualidade, você tem que fazer aquele trabalho de forma habitual, frequente, tá? Então, assim, e subordinação, né? Que você recebe ordens, né, daquele empregador. Se você tem esses requisitos, no geral, você é empregado. Então, tem que ter a carteira assinada e ter direito ao seu 10º. Agora, se você vai de vez em quando lá trabalhar, né? Uma vez por semana, duas. Aí a questão da Ou se você habitualidade, pode, olha, se substituir, eu não tô bem, eu vou mandar minha prima. Minha prima vai lá e vai fazer o serviço. Daí também já não tem a pessoalidade, daí já quebraria também essa questão é, de reconhecimento do vínculo empregatício, né? Porque tem que é, ser, são todos, né? Não é são facultativo, são acumulados, concomitantes. exatamente. Exatamente. Então dá uma olhadinha que a gente fala bem direitinho nessa live semana passada sobre os direitos do trabalhador que tem a carteira assinada, tá certo?
tá bom? Assim Mas como é o isso. autônomo também, né, doutora? Como a própria, né, a nomenclatura já diz, ele tem uma autonomia, então ele não tem o vínculo empregatício, também o estagiário não tem o 13º, porque não é Isso, configurado o vínculo já. empregatício. Então, assim, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, claro, mas assim, sempre entre em contato com algum advogado da sua confiança. É Se por isso. acaso você acha que, quer saber, eu acho que no meu caso dá vínculo, entre em contato, né? Porque o advogado vai ser o primeiro a Isso. analisar e verificar se Tem essa eventualmente cabe, né, possibilidade. doutora? Exatamente, tá? Então é melhor sempre nesses casos, tenho dúvida, né? Se eu estou numa relação de emprego, se eu estou de vínculo e tudo, se é para assinar ou não a carteira, vai atrás de um advogado para ele analisar a sua situação. Ou o sindicato da sua categoria, né, doutora? Exatamente, tá? Mas, pessoal, ó, recapitulando, falamos quem tem direito, falamos dos prazos, falamos aqui dos cálculos, falamos da redução, como é que fica a situação do 13º, falamos da suspensão também do contrato, em relação aos trabalhadores que estão também com auxílio-doença, como é que fica o 13º, acho que a gente abordou muitos temas aqui hoje, tá? E essa live vai ficar salva, tá bom? Se tiver alguma dúvida ou chegou atrasado e tudo, não se preocupe que a nossa live vai ficar salva. Doutora, a Tem senhora alguma trabalha, o seu escritório é em Fortaleza, né? fortaleza? E qual a maior demanda aí, assim, curiosidade? Trabalhista. É porque, assim, realmente, Não, mas meu dentro da foco, trabalhista, assim, o que vocês mais, olha, o que mais ocorre? a rescisão indireta. É, eu tô com uma É, empresa também que tá com bastante decisão direta. Um ano tem muito. difícil, né, doutora? Tem muito. Inclusive, eu estou planejando fazer uma live só sobre rescisão indireta, porque eu acho que muitos trabalhadores ainda não conhecem, né, a Sim. rescisão indireta, e aí acabam pedindo demissão, né? Não tenho saída. Aí acaba, puf, pedindo demissão, e às vezes é caso de rescisão indireta, pessoal. Então, tem até vídeo meu já no IGTV sobre esse assunto, mas eu acho que uma É, live ia ser muito bom. e daí exatamente, porque daí a pessoa acaba tendo um recebimento bem menor, né, do que o reconhecimento da rescisão indireta e o pedido de demissão. E assim, às vezes a gente vê, eu trabalho mais para a empresa, né, mas assim, se você, Aham, trabalhador, se sente de alguma forma que foi lesado. Primeiro, né? A gente trabalha, lógico, nós somos advogados, vivemos de litígio, mas procure a sua empresa, né? O RH da sua empresa. O trabalho preventivo, as empresas estão apostando cada vez mais, né? Assim, então explique o porquê você acha que teve um prejuízo de alguma forma para que para que a empresa, né, a gente, né? Mas para que a empresa possa analisar a sua situação, porque às vezes é uma coisa tão pequena que pode ser conversado e que vai gerando rusgas e o ambiente laboral vai ficando pesado e vai assim vai piorando a, a, o ambiente e daí acaba a produtividade, enfim. Então, assim, dependendo do que é, procure o RH da sua empresa, procure o seu gestor, uhum, explique a situação, fala, olha, tal dia não foi pago aquela meia hora extra, ou foi pago errado isso, aquilo, e vamos procurar resolver da melhor forma possível, não esperar o negócio aumentar e daí por fim numa sim, uma relação de trabalho que às vezes tinha tudo para ficar mais um tempo, sabe? Ou para acabar de uma forma menos com menos rusgas, né? Com menos mágoas. Então, assim, vamos sempre procurar. E até hoje eu tava vindo para cá, um advogado entrou em contato comigo, tentando já fazer uma corte, nem marcou audiência, sabe? Então, assim, a gente está indo nessa cultura de vamos tentar resolver, não vamos ficar, a gente não tem mais tempo para ficar anos no judiciário aguardando uma sentença, depois aguardando a decisão de um recurso. A gente está num momento de mediatismo, né? Principalmente agora com as redes sociais ainda mais em cima. Então, assim, vamos tentar resolver e acaba sendo melhor para todo mundo, né? é. Agora, assim, na prática, eu digo assim, advogada do trabalhador, menino, mas assim, na prática, assim, o que eu vejo, doutora, assim, até a gente tá. Porque assim, o tema, gente, que a gente já tinha que falar aqui, respondendo as perguntas, Mas se tiver alguma por isso que a pergunta, gente fique tá à vontade. alongando, né? Mas assim, o que eu vejo que às vezes até o trabalhador tenta, sabe? Tenta muito. Tenta muito. E falta comunicação com o RH, sabe? Sim. Um RH mais acolhedor. Falta muito nas empresas isso, Não sabe? ser Pelo só menos DP, né? Ser de verdade recursos humanos. E não exatamente. Então fazedor de falta folha. muito. E aí não resolve, aí o trabalhador tenta, aí fica desgastando, desgastando. E às vezes realmente ele
realmente tem que ir para a justiça, né? Porque a coisa não Sim, resolve, né? Então, também tem muitos casos que, inclusive, de assédio moral que eu recebo, muito nesse sentido, sabe? Que o é, trabalhador vai lá, fala, com RH, fala, enfim, mas não tem nenhum tipo de de solução daquele retorno. problema, de retorno, e aí o trabalhador fica sofrendo naquela empresa, às vezes até desenvolve uma crise de ansiedade, né? Então, assim, às vezes, dependendo da situação, eu vou um pouquinho até o contra, Mas porque eu a doutora. acho ótimo Mas, até isso, doutora, porque a empresa, né, não só a empresa, né, a maioria das empresas sente no bolso. com Então, certeza. vai precisar disso, dessas Ou muda medidas, ou sente desses, no bolso, isso, né? de bons advogados como a doutora, que vai lá e vai em cima para que ela fale, deixa eu investir no meu RH, deixa eu fazer aqui Exatamente. uma pesquisa de clima organizacional, deixa eu ver se Isso, realmente aquele assédio aconteceu mesmo e não ficar cobertando ou um funcionário X isso. ou Y, um cargo de gestão. Então, assim, é quando mexe no bolso que daí As o coisas empresário fala, mudam, né? opa, É né? verdade. E É, daí com ele vai certeza. começar a ver a economia, né? Você trabalhando no preventivo, você consegue uma economia, então assim, não tem tanto incêndio para a gente apagando, né? A gente já Sim, consegue ali fazer uma relação um pouco mais pacífica, porque depende, né? O empregador depende do empregado. O empregado é o fundamental, é a vida da empresa dele, isso. né? E o empregado depende também de alguém que lhe conceda um trabalho digno, um trabalho que reconheça as suas capacidades. Então, assim, os dois têm que se equilibrar. Os dois ganham com isso, né? E é exatamente, eu acho que esse equilíbrio é o mais difícil, né? É, Tanto das empresas, assim, lógico, tanto as empresas entenderem essa questão, né? Porque assim, o trabalhador, o capital humano é o que é mais valioso dentro de é uma o mais organização. valioso. Exatamente. E ainda muitos empresários, no meu entender, não têm esse pensamento, né? Principalmente as empresas pequenas, né, doutora, que a grande Uhum. maioria, no Já, 85%, 90% isso, são pequenos empresários, né? Então, isso. assim, para eles acaba sendo um gasto investir na qualidade do Trabalho, trabalhador, né? num estímulo para ele, então assim, de ter um plano de carreira, de ter um convênio legal, ou de colocar metas atingíveis, né? Isso. E assim, então assim, é essa cultura que a gente vai tentando sempre mudar, né, doutor? E a gente está Com aqui certeza, para ver com evolução. E eu certeza. acredito que já tenha muito, assim, sabe? Sim, Porque antes também acho. tinha muito trabalhador assim que via mesmo o empregado como sua propriedade. Então podia falar, tratar do jeito que lhe bem Gritar, entendesse, né? humilhar, né? Exatamente. E de forma pública, né? Muitas vezes. É E assim, pior, ainda né? existe muito, muito, Muito. muito. Mas tende-se a diminuir, como já diminuiu, como hoje já não é normal você falar de um tema preconceituoso de uma forma aberta, Uhum. não é normal você assediar, você humilhar o seu funcionário ali numa reunião, simplesmente para satisfazer seu ego. Então, assim, é uma evolução, né? Com certeza, as pessoas já vão ficando mais conscientes, né? E sente no bolso, né, E gente? sente Quando no sente bolso. no bolso, Sentiu no todo bolso mundo. é o órgão mais sensível do ser humano, é o bolso. É verdade. Sentiu, Ô, dói. doutora, eu queria te agradecer Eu por que essa agradeço, troca, né? doutora. Foi uma troca maravilhosa, essa live. A gente falou do 13º, falamos de tudo 13º aqui que você pode imaginar. E também trocamos experiências, né? Que eu acho que é Sim. o que é mais rico aqui, é isso. E eu agradeço muito ter aceito o convite. E aí a gente combina depois outras lives, Vamos outros sim, encontros, doutora. Vamos para outras. tá bom? Muito Pois, pessoal, obrigada. obrigada por ter acompanhado. A live vai ficar salva. E boa noite, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Boa Tchau, noite. doutora. Até mais.